Bom dia, meus amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Quem está falando aqui é a Bispa Rita de Cássia, para a honra e glória do Senhor. Vamos deixar hoje uma palavra de meditação para a honra e glória do Senhor Jesus em João 20. Amém? Vamos para a convenção do centicismo. O que é uma pessoa cêntica? É aqueles que tem que ver para crer, não é crer para ver. Crer para ver é o cristão que tem a fé. E o cêntico, né? Uma pessoa centicisma, como era, por exemplo, o nosso discípulo Tomé. Vamos lá. Na maioria das referências, Tomé nos evangelhos, ele era sempre e aparecia como centíssimo, sem entender bem o que Jesus dizia. Em João 11, capítulo 11, versículo 14 e 16, quando Jesus disse aos seus discípulos que iria até a casa de Lázaro para ressuscitá-lo, Tomé pensou que estava indo para morrer com ele. Esse é o incrédulo. A pessoa cética é sempre pessimista. Interessante. Em João capítulo 14, versículo 4 até o 16, quando Jesus havia acabado de dizer que seus discípulos sabiam o caminho para onde ele ia, Tomé interrompeu Jesus, dizendo: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Glória a Deus, aleluia. É como Tomé estivesse dizendo: Senhor, eu não estou entendendo nada. Não sei para onde o Senhor vai e nem para onde vou. Tomé sempre andava no meio desligado das coisas espiritual e nada entendia. Meus irmãos, e hoje é diferente? Não é diferente. A igreja está cheia de pessoas que não entendem muita coisa. Eles querem retetel, vão no fogo, eles vão atrás de promessas, de profetadas, estão atrás mais do oba-oba. Quando o cinto aperta, vai para receber cura. E depois, muitos são como os 10 leprosos, são abençoados e só um volta para agradecer. Mas não vamos falar da ingratidão hoje, não. Nós estamos falando do ceticismo, o Tomé, o discípulo. Você sabe que quando... Não, desculpa, não os discípulos, um discípulo. Você sabe que quando aqui na Suíça, Jesus apareceu para mim algumas vezes, e a primeira vez eu me converti. Tá lá em alguns vídeos do Facebook, você vai achar. E tá lá no www.arcadaliançainternacional.com, tá lá toda a história da nossa igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, quando Jesus apareceu para mim, me converteu verdadeiramente, quando eu conheço algumas pessoas que eu dou cristão, acho que bem mais velho que eu, tá na família cristã. Eu fui a primeira a ser cristã, desde quando o Senhor apareceu para mim, para a honra e glória do Senhor Jesus. Meus 10 irmãos já estão todos batizados, já consegui batizar muitos sobrinhos e todos os meus irmãos já estão batizados. 2 foram fruto, porque eu ainda não era pastora, era ovelha. E os 8, Deus me deu a honra de poder batizar. Feliz é o profeta que tem honra na sua casa. Porque nem Jesus teve. Em Nazaré, quando Jesus chegou em Nazaré, ou quando estava falando, quando ele já tinha crescido, quando ele já estava grande, os milagres já acontecendo. Então, quando ouvia falar no nome dele, era outra coisa, né? Claro. Mas, no começo, Jesus foi criticado, né? Por dizer que vinha daquela cidade de Nazaré. Disseram assim: e por um acaso tem alguma coisa boa que saia daquele lugar de Nazaré? Então, é difícil a gente ter honra na nossa casa, né? A honra é do Senhor, né? Quando Ele nos chama, Ele nos capacita. Bem, vamos lá, passando para a incredulidade. Eu quero falar que quando eu contei para para 2 pessoas, uma me perguntaram, sabe o que elas me perguntaram? Eu vou ler aqui. Umas me perguntaram: você viu o dedo? Você colocou o dedo na mão dele? Você viu a mão dele furada? Eu disse: não, eu não vi a mão dele furada. Eu também não ia crer só se visse a mão dele furada. Mas de jeito nenhum. E o outro, quando eu falei que Jesus, eu vou deixar é porque talvez eu possa esquecer se eu não falar agora.
porque eu não gosto de fazer áudios muito grandes, porque fica muito cansativo. A Bíblia e o YouTube já está cheio de áudio e é bom, né? Mas eu gosto de falar somente da palavra porque é só a palavra que converte, mais nada. E testemunhos verídicos, claro. E o outro, então, me disse assim, tá chovendo. Você viu Jesus? Está chovendo. Faz parar de chover. É um outro cienticismo, como Tomé. E ele já era um cristão há mais de muito tempo. Então, eles estão na igreja, mas ele não ora nem por uma prova, por um testemunho, por um encontro com Deus. Se não acredita, meu Deus, será que isso tudo é verdade? Meu Deus, por que esse pastor peca tanto? Por que esse irmão é mentiroso? Converte ele de verdade. Ou converte a mim, ou me muda. Eu quero ter um encontro contigo verdadeiramente. Essas coisas a gente tem que apresentar nossas fraquezas, não do irmão, mas a nossa para Deus. É muito bom falar com Deus, porque assim Deus pode consertar. Se falar só para o próximo, para o pastor, para um e para o outro, e não falar para Deus, aí fica difícil. Vamos lá. Então, em João 20, 19 e 25, na primeira aparição de Jesus aos seus discípulos, após ressuscitar, Tomé não estava presente quando os discípulos lhe disseram que Jesus ressuscitou. E apareceu ele, mostrou todo o seu ceticismo, ou seja, ele apareceu mostrando toda a sua incredulidade. É muito ruim quando você fala algo que você sabe que é verdade e chega alguém e te joga um balde de água fria dizendo tudo que você está falando não é verdade. Tudo que você está falando não é verdade. É terrível. E se você não tiver os pés no chão, o que você vai fazer? Cair, descrer. Mas bem, vamos lá. Se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não se puser os dedos, ou seja, se eu não ver os pregos e se eu não colocar o dedo, eu não puser a mão no seu lado, de modo algum eu acreditarei. Isso foi o que Tomé falou, gente. Isso é muito sério. Em João 20, capítulo 20, versículo 26 ao 29, João escreve que 8 dias depois estava outra vez os seus discípulos dentro. E com ele Tomé chegou. Jesus, estando a porta fechada, apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Olha aí, o nosso Pai, ele não precisa estar atrás da porta. Ele estava aqui porque ele está em todo lugar. O Deus é onipotente, onisciente, onipresente. É o Deus que ressuscitou ao terceiro dia. E ficou aqui na terra 40 dias se alimentando como pessoas normais, visitando os seus discípulos, ensinando, mostrando, capacitando. E ele ouviu o que Tomé falou. Ele ouviu. Nós falamos no primeiro vídeo do Cêntico, no primeiro vídeo do dia 19, e esse vídeo hoje são dia 20 do 5 de 2021, lá mostrava que Pedro estava no mar e percebeu, Pedro estava nu. Quando percebeu que estava falando com Jesus, reconheceu, se vestiu e entrou no mar com vergonha para cobrir a sua nudez, cobrir o seu pecado, porque estava diante de um santos dos santos, Senhor do Senhor, Rei dos reis. Então o Senhor não fica atrás da porta, ele fica assentado do Pai, à direita do Pai, perdão, ele fica sentado à direita do Pai, porque na Bíblia está escrito, ele vê todas as coisas, ele não morre. Então, aqui ofendeu um pouco a Deus, né? Mas Deus sabia da sua incredulidade, da sua fraqueza. Deus sabe das nossas fraquezas e por isso que Ele pega os fracos para confundir os inteligentes, né? Os fortes, os super-homens, que não existem super-homens. Sim ou não? Deus pega as coisas mais loucas da terra para confundir as que dizem que são mais sábias e mais inteligentes. Amém? Então, incrédulo, mas crente, Tomé respondeu e disse: Senhor, meu Deus. Disse-lhe Jesus: por que me viste? Em Romano 10, 9, 10, em Romano 10, capítulo 10, versículo 9 e 10, a Bíblia afirma: se a tua boca confessares o Senhor Jesus e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Vamos lá, conclusão da história. Tomé revela a confissão de um cêntico ao Senhor Jesus. Ele se revela como incrédulo.
Quantos incrédulos estão no meio de nós? Ainda há tempo, muitas vezes até os nossos maridos, nossos filhos, nossos que não crê tanto. Ainda há tempo para todos os céticos, gnósticos e ateus se converterem, pois o nosso Deus não quer que nenhum pereça, de jeito nenhum, senão que todos venham ao arrependimento. Está em 2 de Pedro 3,9. O apóstolo Paulo afirma que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 de Timoteu, capítulo 2, versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, eu te peço nesse áudio que a todos aqueles incrédulos, todos aqueles que o Senhor conhece, Santíssimo, assim como Tomé com os discípulos, se o Senhor quiser fazer pescadores de alma, o Senhor vai fazer, porque a glória é tua, a honra é tua, o Senhor Deus que fez, que faz, tudo passará, menos a tua palavra. Senhor, encontra com ele, converte ele, dá um amor no coração dele para que ele possa meditar dia e noite na tua palavra, porque a sua vontade e a sua lei é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus.